Pai querido, aqui na tua presença, eu te agradeço por esse momento que nós podemos usufruir, Senhor, por estarmos em quarentena, mas podermos continuar estudando a tua palavra. Amém. Glória a Deus, porque nós podemos ter esse privilégio, Senhor. Glória a Deus, porque o Senhor vai usar, Pai, nesse instante a vida do Denilson para nos ministrar o coração com uma palavra preciosa, Senhor, com o estudo que ele já realizou. Cuida, Senhor, cada vez mais da sua vida, da sua família. Amém, protege os teus cada vez mais. Pai, em nome de Jesus. Protege todos nós, Senhor. É isso que nós te oramos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Ok, meus irmãos. Para a gente iniciar, vamos ler um dos textos, né, que são básicos para nosso estudo de hoje. O texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, no versículo 3, que nos diz o seguinte, Jesus falando, e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Esse texto aqui, né, essa passagem é bastante conhecida de nós, né? Normalmente a gente trabalha, né, em cima da não embaraçar os pequeninos, né? Mas ela tem uma relevância muito grande e bem aplicado, né, ao que a gente está estudando, né, no dia de hoje, que é como deve ser o nosso coração, como deve ser a nossa fé, como nós devemos crer. Na semana passada até a gente lembrou, né, daquela situação bem comum, né, do pai jogando a criança para o alto, né, joga no alto, a criança fica sorridente, né, vai lá em cima e volta no braço do pai. Ela está confiada que ela vai lá no alto e o pai vai segurar ela, né? É uma fé uma fé pura, né? Ela acredita, simplesmente acredita, né? Não tem nenhuma margem para será que ele vai conseguir, né? Será que se vamos jogar para o alto vai cair? O vento vai tirar a direção? Não tem, é uma fé completamente genuína. E dentro disso, né, nós temos na nossa lição o que fala da fé de uma criança e da fé infantil, né? Fala dessas duas coisas, né, que parecem ser a mesma, mas são coisas completamente distintas, né? Aqui o Senhor está mostrando, né, que a nossa fé deve ser uma fé com tal pureza, né, que ela não consegue enxergar dúvidas, ela consegue apenas ter a certeza de que essa sua fé vai ser contemplada. Que ela talvez, né, se formos falar como criança, ela não sabe nem o que é fé, mas ela simplesmente crê, né? Ela simplesmente confia. Então, agora o contraponto a isso, né, que a nossa lição fala, que fala da fé infantil, você sabe, daquela pessoa que abraça a fé, né, diz ter a fé, mas nunca está completamente madura, nunca crê completamente, né? Nós vemos até uma figura que fica, a gente sempre aponta, né, nessa questão de fé, né, que é Tomé, né, quando ele precisa atestar para poder crer, mas há situações em que a fé não amadurece nunca, né? Paulo até faz uma analogia, né, daquela pessoa que fica na infância completa o tempo todo, né? Ela não cresce, né? Ela fica naquele leitinho espiritual o tempo todo, né? Não busca algo mais substancial. Então, a nossa missão fala, nós devemos ter uma fé com tal pureza que seja como de uma criança, e não sermos infantis na fé, né?
A nossa fé deve ser madura, ela deve ser amadurecida. E o que faz o amadurecimento ocorrer? São experiências, né? São buscas, são provas em si próprio, né? Do que o Senhor é capaz de fazer. Então, é uma fé que está madura. E outra coisa que ele fala sobre a fé, né? Fala de uma fé simples, não de uma fé simplista, né? E põe uma em contraponto da outra também, né? Uma fé simples, né? Seria uma fé genuína que não está pautada nem em adereço, nem em ritos, nem superstições ou coisa do tipo, né? É uma fé que está pautada no Senhor, que está direcionada nele, pura e simplesmente, né? Algo integral, né? É interessante essa palavra integral, que é algo original, algo puro. Então, a fé de uma criança, né, como nós falamos no início, a gente pode saltar para uma fé simples, uma fé genuína. E não em contraponto, uma fé simplista, né? Não, basta eu fazer só isso aqui, né? Ou, como nós vemos na palavra, a pessoa, eu sigo esses ritos aqui e está tudo certo. Se eu tiver carregando essa medalha aqui no peito, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Se eu fizer esse tal rito aqui, vai dar tudo certo. Também não é algo simplista assim. Mas a nossa fé, né, ela deve ter essa consistência, né, essa robustez, né, e também a simplicidade, né, de uma fé de uma criança, né, a crer com toda a pureza. Então, essa seria a diferença, né, o contraponto, né, do que a gente pode ter sobre fé. No livro de Tiago, ele tem uma passagem lá que até tem nosso texto básico, mas eu gostaria de pensar 2 versículos daquele texto, né, que a gente tem de Tiago, que é Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 26. Então, a gente vai ler só o versículo 14 e o versículo 17. Bem, o 14 nos diz o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? E no versículo 17 ele diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. É interessante que Tiago, né, nesse trecho, ele fala muito bem, da fé em contraponto com a obra, mas aqui hoje a gente vai ver, dentro do aspecto da fé salvadora, ele fala se a fé ela não tiver uma consistência, ela não for exercida, não for tomada de uma tal maneira que ela seja capaz de, com suas ações, mostrar, né, o que ela acredita, né, mostrar o que ela faz, ele diz que a fé, essa fé seria morta, né? Isso ele faz esse contraponto da fé viva, né, e da fé morta. Ele fala que uma fé em si, ela dessa forma, né, que não tem esse tipo de ação, é uma fé que em si ela é inútil, né? E ele fala com uma pergunta até: uma fé desse tipo pode salvar? Né? E a gente, estudando a fé salvadora, ela tem um ponto central, né? A gente poderia assim, terminar essa lição com poucas palavras sobre a fé salvadora. Mas aqui ele já aponta que a fé
ela não basta ser uma crença ou acreditar em algo. Ela, em si, ela gera um resultado, né? Ela gera a salvação, como a gente viu de maneira geral na semana passada, né? Que a gente até viu lá em Efésios 2, 8 a 9, que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E aí a gente viu esse diagrama, né? Que Deus é quem nos salva, mas se a gente fosse falar como seria esse mecanismo, né? Nós somos salvos pela graça de Deus. É algo que ele faz pelo seu amor, pela misericórdia dele. Mas isso pela fé, né? A gente vê que tem o elemento fé para que nós sejamos salvos. Mas agora, não apenas uma fé qualquer, crer. Nós vimos que Tiago também fala, né, até nesse trecho, né, que crê em Deus, muitos creem, até os demônios creem, mas a gente está falando da fé que salva, né, da fé que resulta na salvação, na vida eterna. Então, por isso que nós temos esse contraponto aqui em Tiago, né? Não só as obras, né? A obra em si ela não salva, e muitas das vezes quando se fala obra, até a gente falou na semana passada, se pensa única e exclusivamente em atos de caridade, né? Então você pode fazer bastante caridade, né? Fazer muita coisa, mas se você faz isso esperando a sua salvação, o seu lugarzinho no céu, com isso, infelizmente, não é isso que irá salvar, né? A fé salvadora não é essa. Não, a fé salvadora não é aquela dos donativos. Absolutamente não é. E a gente vai seguindo um pouco mais para frente. A gente vai ver que a fé salvadora, né, segundo o que a nossa lição apresenta, né, e segundo o que a palavra de Deus apresenta, a fé salvadora está baseada num tripé, né, que a gente poderia ter assim, bem definido, né, do que é formado, em que está sustentada essa fé salvadora, né? Em que ela se baseia. Primeiramente, né, a nossa lição fala de informação, do conhecimento, né, da palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, primeiramente, né, então, já que a gente falou da fé de maneira geral, né, na semana passada, muitas pessoas podem ter fé em uma série de coisas, acreditar que aquilo vai trazer algum resultado, né, vai trazer alguma saída, né, a partir do momento que ela acredita naquilo, né, de que ela coloca ali algum crédito. Mas o que a gente está falando à luz da palavra de Deus, né, e da fé salvadora, ela passa por ter conhecimento, né? Por ter conhecimento do Evangelho, né? Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa saber que para você ser salvo em Jesus Cristo, você tem que saber quem foi Jesus Cristo, né? Você pode saber quem foi Jesus Cristo olhando, sei lá, um documentário de história, né, um livro de história, você vai saber quem foi Jesus Cristo, né? Você pode ver a narrativa de alguém falando quem foi Jesus Cristo, né? Mas para a fé salvadora, né, o que a gente está vendo é conhecer, né, a Jesus Cristo através do seu Evangelho, sabermos o que Jesus Cristo representa para a salvação, o que ele representa para a vida eterna, o que ele fez, quem era Jesus Cristo. Então você precisa conhecer isso, né? Se você for
em povos bem remotos, né? Alguns missionários não, existem povos que estão completamente isolados, não tem, né, tal informação, né? E a gente já ouviu até de alguns missionários narrarem, né, povos tão remotos que narram toda uma história, uma lenda, né, que é muito próxima, né, do que nós conhecemos sobre a história de Cristo. É bastante interessante isso. Mas conhecer a palavra de Deus, conhecer o Evangelho de Deus, né? Por isso que o Evangelho ele tem que ser divulgado, pregado, vivido, para que as pessoas conheçam, né? É necessário saber quem Jesus Cristo foi, o que ele fez, o que ele representa, né? O que ele pode fazer de transformação. Então, a informação, né, o conhecimento também é importante. E eu estou falando aqui, irmãos, não estou falando de conhecimento acadêmico profundo, mas eu estou falando saber quem Jesus foi, o saber o que ele fez, né, o que ele representa. Isso é importante. Uma outra coisa, né, nesse tripé aí, é o que a nossa lição chama de assentimento intelectual, né, que parece bem próximo, né, da informação, eu conheci, eu tive todas as informações, né, de quem era Cristo, né? Já não estou falando mais de que eu conheci ele num livro de história, né? Não estou falando que eu conheci ele num documentário, estou falando que eu conheci ele através do Evangelho. Então, então esse é Jesus e ele fez essas coisas, ele morreu, aquela situação que ele passou, aquela sua morte, foi para isso. Então, há um momento que todas essas informações, esse conhecimento, ele passa a fazer sentido, né, na nossa vida, né? Isso é importante, né? Não adianta eu ter todas as informações, né, sobre Jesus Cristo, li o Evangelho, mas aquilo não fazia o menor sentido, ser apenas informação. Eu tenho que ter aquilo, tem que ter coerência na minha mente. Eu tenho que saber, foi por isso que Jesus morreu, né? Foi para a salvação, foi por mim, foi isso que ele fez. Então, toda essa informação que nós temos, ela tem um aspecto que nos move, né? que faz sentido para as minhas ações também, né? Quando esse conhecimento, essa informação, ela passa a fazer sentido, eu vou viver segundo aquilo. É até algo bem maior do que apenas obedecer à lei. Nós vemos que muitos seguiam a lei, né, e viviam a lei de maneira fria, né, como um rito. Mas aqui, quando eu passo a entender, né, o amor de Deus, passo a entender o Evangelho, eu passo a entender que tudo aquilo que a Bíblia, né, como um todo, ela me mostra apontando para a pessoa de Jesus Cristo, para a salvação que eu tenho através dele, é completamente diferente de apenas um conhecimento, né? Ela passa a ter um sentido prático, um sentido um sentido que transforma a minha vida, né? Não é apenas algo que eu conheço, mas é algo que eu pratico porque eu creio naquilo, né? Eu confio e vi que minha vida sem a pessoa de Jesus Cristo, sem a salvação, eu não conseguiria nada, né? E isso é muito importante, pontuar que informação, né, assentimento intelectual, a gente pode pensar que é algo puramente nosso, né? Mas a salvação é promovida pelo Senhor, né? O próprio Deus faz isso, né, em nós, né? Se não for pelo Espírito Santo, se não for colocado por Deus, né, em nós, não vai continuar sendo apenas informação. Agora, um outro aspecto
é a confiança pessoal, né? Quando eu conheço ao Senhor, aquilo que eu conheço faz todo sentido, que eu passa a pautar minha vida segundo o que vá agradar a Ele, né? O que vá exaltar o seu nome, eu passo a ter confiança nisso, né? Aí que é interessante, né? Que aparece aquela palavra que nós vimos, que a fé como confiança. Eu ouvi o reverendo Hernandes Lopes falando, eu achei interessante a forma como ele falou, porque ele falou que é uma transferência de confiança, né? A confiança, eu não confio agora em Jesus Cristo, eu não confio apenas em mim, na minha capacidade intelectual, não confio apenas na minha capacidade física, financeira, mas eu confio completamente no Senhor, né? Não apenas a minha vida como um todo, as coisas minhas do cotidiano, mas eu confio a Ele todo o meu ser, confio a Ele a minha vida para a eternidade. Eu sei que eu só consigo alcançar essa eternidade, essa vida eterna, se for através de Jesus Cristo, né? Então, por isso que se dá essa transferência de confiança. Eu passo a não estar estribado, né, apoiado no meu próprio conhecimento, né? Eu acho que é o salmista, não me recordo exatamente, né? Cria no Senhor de coração e não apenas do teu conhecimento, não se estribe, não se apoie no teu conhecimento. E é exatamente isso que ocorre aqui, né? Eu passo a depositar toda a minha vida, né? Tudo aquilo que eu sou, aquilo que tenho, nas mãos do Senhor, porque eu confio plenamente nele, né? Eu confio totalmente nele, né? E as provas são muitas, não é algo abstrato, é algo real, né? Que a gente pode ter completamente certeza de que ele está cuidando. Então, a fé salvadora, né? Ela passa por isso aí, né? Informação, assentimento intelectual e confiança pessoal. Meus irmãos, alguém quer falar alguma coisa, quer contribuir? Eu quero. William? Ei. Ô, William, tudo bom? Tudo bem. Pode falar. Amados, a fé salvadora é aquilo que nós chamamos de irresistível. É quando Deus determina a salvação do pecador. Esta é a fé salvadora. É irresistível, entendeu? Agora existe a fé diária. A fé que alegra a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa fé é a nossa constante, nosso dia a dia. Então, dá para entender a diferença da fé salvadora, vinda de Deus, resgatando o pecador para ser filho dele, e a fé diária, a nossa fé diária, o qual ele requer para ser agradado, entendeu? É só essa colocação que eu gostaria de fazer. Obrigado, William. Exatamente isso. Irmão, Denilson, presbítero. Pode falar. Oi, Ju. Oi. Tudo bom? Pode falar. Tudo bom? Tudo bom. Uma dúvida, tá? Uhum. Sobre se há diferença entre a fé salvadora e a fé diária. Eu entendo que há, mas entendo... É uma dúvida mesmo agora, tá? Uhum. Que, na verdade, a fé é uma só. E conforme você falou, que foi até a lição do último domingo, né? É um dom de Deus. Exato. Eu tenho, assim, no meu entendimento, que é pouco, tá? Porque eu não sou estudiosa da Bíblia, é pouco. Que essa fé, por exemplo, diária, inclusive, né? É também dom de Deus. Eu falo porque, assim, eu tiro por mim, tá? A todo momento, a minha natureza, ela me joga para não ter fé.
Então, por exemplo, frente ao que nós estamos vivendo aí da Covid, a minha natureza me joga, né? Me pego pensando muitas vezes sobre medo, né? Sobre inseguranças, tendo ansiedade. Então, eu me pego, né, diariamente, a minha natureza me jogando para isso. E aí, muitas vezes, por exemplo, estou parada aqui em casa vendo um noticiário que me alimenta isso. Aí, na hora, sou tocada, acredito mesmo, que não seja eu, que seja o Espírito Santo, me mostrando o quanto todo aquele ambiente que eu estou vivendo está colaborando para eu alimentar algo da minha natureza humana, né? E aí, o que eu faço? E aí eu me distancio, não é alienação, tá? Eu tô falando num momento, assim, que aquilo tá gerando uma ansiedade, não é só uma informação, mas tá gerando uma ansiedade. Eu me afasto daquilo, tá? Coloco um louvor, né? Dependendo da situação, coloco uma mensagem, ou simplesmente pego minha Bíblia, ou faço uma oração, Senhor, me ajude e tal. Mas eu acredito que isso, dessa fé diária, né, por exemplo, que eu não consiga, assim... Então, assim, o irmão falou muito bem sobre a diferença da fé salvadora, da fé diária, mas a minha é até uma... Como é que eu posso dizer? Não é uma dúvida, é uma provocação até para que a gente... Porque outras pessoas vão estar escutando, né? Estão escutando. É uma provocação que eu estou trazendo, que, na verdade, para mim, até a fé diária, né? E eu entendi o que o irmão anteriormente falou, até a fé diária, ela é plantada pelo Espírito Santo. Sim. Porque se ele não toca, eu vou ficar ali alimentando... Eu estou dando um exemplo, tá? Podia dar outros exemplos. Alimentando a minha natureza. Para onde a minha natureza puxa, né? Entendi. Então, é sobre isso que eu estou falando. Essa fé diária não seria também, né? Até para outras pessoas que estão escutando, algo também plantado, exortado, né? Vamos botar assim, pelo Espírito Santo de Deus? É uma dúvida mesmo. Não, é mas, interessante que você falou. Porque você está falando aí, eu me lembrei uma coisa que a análoga não tem nada a ver, mas me lembrei agora, quando a gente fala, muitas vezes fala frutos do Espírito ou fruto do Espírito, né? Muitas das vezes se fala, os frutos do Espírito, mas aí às vezes tu vai ler, né? Tu fala, não, é uma fruta só com vários gomos, né? Então, eu me lembrei até disso. Porque a fé que nós estamos falando, na verdade, para a gente estudar ela, a gente estuda ela olhando de vários ângulos, né? A gente está falando a fé nessas 4 lições, a gente está falando da fé. Mas o que acontece? A gente está vendo vários aspectos da mesma coisa, né? Da mesma coisa. Então, a gente pode estar chamando de diário ou salvador, alguma coisa assim, dessa forma, mas a gente está falando da mesma coisa, da fé. É interessante que na semana passada, quando a gente viu de maneira geral sobre a fé, a gente viu assim, as palavras que foram usadas originalmente, né, e depois foram traduzidas por fé, a gente consegue enxergar vários aspectos. A gente viu confiança, a gente viu até uma palavra bem mais atrás, falando de amamentar, né? É uma fé que alimenta, né? Foi também usada. Então, a gente consegue ver que a fé, realmente, ela tem a sua fonte no Senhor, né? A gente, nós por nós mesmos, a gente não creria se não fosse o Espírito Santo colocar isso em nosso coração. E agora, a gente gente crê, né, no Senhor, e a gente está falando que eu posso estar crendo desde uma cura, né, que eu desejo, algo que eu anseio, algo que eu preciso, e também eu creio em Jesus Cristo
porque é o único que vai me conduzir à salvação, né? Então, eu estou usando o que para isso tudo, né? Para crer nisso que eu falei. Estou usando a fé, que não é algo que é meu mesmo, mas é Deus que coloca isso em nosso coração, né? Isso que a gente deve ver. Por isso que eu coloquei aqui esse tripé aqui de está baseado, né? É porque eu estou olhando a fé e estou vendo no que ela está baseada, né? O que leva o pecador, né, a conhecer, né, a chegar a ter fé, né? É o Senhor que dá isso a ele. Mas como que é esse processo? Ele vai conhecer a palavra, né? Ele vai se envolver com ela, vai confiar nela, e isso vai servir para a vida dele. Ele vai ser salvo, né? Essa fé no Senhor Jesus, né, que foi dada pelo próprio Deus, ele mostra, ele garante a salvação, né? Mas a fé também, né, a certeza, né, nas coisas que se esperam, né, ele vai utilizar isso na vida, porque é o que nós falamos ali. A fé, ela ia atuar em qual parte do nosso corpo, né? É interessante que vendo essa lição, eu até pensei que parte do corpo a fé atuaria, né? Porque alguns teólogos levantaram isso há muito tempo, né? Aí eu fiquei pensando, que parte do corpo? Alguns falam na mente, no coração, nos lábios, e aí eu chego à conclusão que a fé, o que eu creio no Senhor, ela vai atuar completamente na vida do pecador, né? Que é levado ao arrependimento, né? Vai atuar porque as suas ações, os seus atos, o que ele fala, o que ele pensa, vai estar pautado naquilo que ele passou a crer, né? E ele passou a crer por essa fé que foi presenteada pelo Senhor. Então, as suas atitudes, né? Se a gente pegar o apanhado, né? As suas ações, as suas obras vão estar pautadas nisso, porque ele acredita nisso, né? Ele tem certeza disso. E, inclusive, não só a sua parte material, mas sua parte espiritual está garantida a vida eterna, porque ele crê que ele é salvo por Jesus Cristo, ele crê que através do Senhor ele foi salvo. Então, é por isso que eu estou te falando que é algo interessante. A gente pode olhar ela de vários aspectos, a fé, mas podemos entender que a gente está falando da mesma coisa, né? Da mesma coisa. Vou avançar mais um pouco. Tá ok, Ju? Se você não tomar... Tá ok. Obrigada. É sempre bom, eu falo como eu aprendo aqui na EBD, como eu aprendo, agradeço. E é muito bom isso, que faz a gente pensar, porque aí que está, né, aquela questão ali, né, da informação, do sentimento intelectual, porque a Bíblia realmente é para ser estudada, realmente essas provocações, igual você falou, são excelentes, né, que faz a gente realmente ir mergulhando e ver a grandeza, né, do amor de Deus e a grandeza da sua palavra, né? Isso é muito bom. Avançando mais um pouquinho, meus irmãos, temos aqui esse texto que eu tirei lá do livro de Teologia Sistemática. Eu achei muito interessante, né, que fala da fé salvadora. É um assunto bem vasto, né? Sobre a fé, e não é um assunto que comunga de unanimidade, não, né? Então, tem vários olhares teológicos a respeito desse assunto. Mas, assim, eu achei muito interessante esse trecho, eu procurei compartilhar aqui para a gente, né? Que fala o seguinte: a verdadeira fé salvadora tem sua sede no coração e suas raízes na vida regenerada. Então, muitas das vezes se faz distinção entre o hábitos e o actos da fé, entre o hábito e o ato da fé. Contudo, por trás desses, acha-se o semifidei, né? A semente da fé. Esta fé não é primeiramente uma atividade do homem,
mas uma potencialidade produzida por Deus no coração do pecador. A semente da fé é implantada no homem quando da regeneração. Então, é bastante interessante, né? Até esse aspecto, né? É como se a gente foi escolhido por Deus, né? Para que a gente tivesse essa fé. E, na verdade, é isso, né? E Deus implantou isso no coração. Eu só consigo enxergar a sua grandiosidade, só consigo ter uma visão, né, de quem Deus é, do que Ele faz através da fé. E nós só podemos conseguir isso se isso for colocado em nós pelo próprio Deus, né? Então, é até interessante que falam, falando daquele aspecto que eu falei, que parte do corpo estaria a fé, que ela mudaria, né? Ele falou que a sede é no coração, né? Onde parte as fontes da vida, né? O coração. Mas ela fala que está enraizada numa vida regenerada, né? Uma vida que se transformou, uma vida que conheceu o Senhor, né? Ela é completamente transformada e ela passa a viver na fé, né? Ter a prática da fé, porque aquilo que ela acredita está completamente afinado com as suas ações. E aí ele continua. Pode-se definir a fé salvadora como uma certa convicção produzida pelo Espírito Santo no coração, quanto à veracidade do Evangelho e uma segurança que ele traduz como confiança nas promessas de Deus em Cristo. Em última análise, é certo que Cristo é o objeto da fé salvadora, mas ele nos é oferecido unicamente no Evangelho. É interessante. Então, ele nos diz aqui que essa convicção, que essa certeza, né, de salvação, da fé salvadora, né, que a gente está falando, ela é produzida, é imputada em nós através de Deus, através de seu Santo Espírito, né, isso. E isso faz nos ver, né, a veracidade do Senhor, das promessas dele, que não estão apenas no Novo Testamento, mas no Antigo e no Novo Testamento a gente vê que todas aquelas promessas, né, tudo aquilo que foi feito, né, na palavra de Deus, tudo que ela mostra, né, de Gênesis e Apocalipse, apontam para o Senhor, né, Jesus, né? Aponta como uma promessa, né, falada pelos patriarcas, pelos profetas, e chega a Jesus, e depois de Jesus, né, os apóstolos continuam pregando e chega até nós, né? Nós vemos que toda aquilo que nós cremos está centralizado em Jesus. Você pode crer em Deus, né? Deus existe, mas a salvação, para você ter a salvação, você precisa crer em Jesus Cristo, porque ele é o objeto da fé salvadora, né? E voltando ao que Tiago disse, né? Aquelas palavras fortes, né? Crer em Deus, muitos creem e até os demônios creem, mas precisamos ter isso em mente, que é preciso crer em Jesus Cristo, né? A fé salvadora crer em Jesus Cristo, né? E isso o Senhor coloca em nós. Ele é o objeto da fé salvadora, né? E isso ocorre, né, unicamente no Evangelho. O Evangelho que aponta para Jesus, né? A gente pode, e como tem, né, muitas literaturas que dão vários aspectos de Jesus. Não, Jesus Cristo foi apenas um profeta, Jesus Cristo foi um homem muito importante, ou ele, alguns dizem até que ele não existiu. Podemos ter várias informações a respeito de Jesus Cristo, mas a salvação só se dá através deles, você crendo no sacrifício dele, você crendo na ação de Deus em nos salvar através dele, né? E isso a gente consegue obter, né, e ver unicamente através da sua palavra, através do seu evangelho, né? Uma outra coisa muito muito importante é que analisando, né, as promessas, né, dele no Antigo Testamento,
nós vemos que existem muitas pessoas que ficaram naquilo, né? Não creram, não acreditaram na missão, na ação messiânica de Jesus Cristo, né? E não salvaram. Então, a salvação é através de Jesus Cristo. Até uma coisa muito interessante, às vezes, isso acontece muito, né, com pessoas que a gente ama, né? Pessoas queridas, né? Pessoas próximas até da família, né? Aí você dá o testemunho, você prega e tudo, a pessoa é até simpatizante, né, do evangelho, gosta, né? Acha interessante, né? Uma vez ou outra vai na igreja, coisa e tal, mas aí, às vezes, a gente é até tentado, ele está acreditando, ele está próximo, ele é até um cristão, mas uma coisa muito, muito séria a gente tem que ter em mente, que a salvação é somente através de Jesus Cristo, né? Não adianta apenas ele está indo numa igreja ou está estou lendo uns versículos aqui da Bíblia. Não adianta, né? A salvação é só através de Jesus Cristo. E quando, né, a pessoa recebe essa fé salvadora, né, acontece, né, o que a gente falou. Ela está enraizada numa vida regenerada. Há uma transformação de vida, né? Aí volta até a dizer, né? É a fé sendo manifesta em todas as nossas ações, né? Através de tudo que nós somos, né? Ela é manifesta. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, né? Que é um dos nossos textos básicos, né? Ele fala de receber a palavra de Deus. Ele fala o seguinte: outra razão ainda temos nós para incessantemente darmos graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em nós, os que credes. Então, nós somos aqueles que cremos, né? E cremos na palavra de Deus, né? Ela é operosa, né, na nossa vida, né? Ela faz sentido em nossa vida, né? Por isso que nós cremos, né, no Senhor. Por isso que nós temos essa fé que nos alimenta, a fé que está conosco, né, diariamente, né, nas nossas ações, nas nossas petições, e também está imputado em nós pela certeza de que temos a salvação em Jesus Cristo, né? Se não for por fé, né? E nesse aspecto, né, que nós estamos olhando, na fé salvadora, nós não iríamos crer que nós... Será que eu vou ser salvo? O que acontece depois que eu partir dessa vida, né? É por fé, e fé dada por Deus, alimentada pelo Espírito Santo, que nós cremos nisso, né? E nós recebemos isso, né, ouvindo a palavra de Deus, né? E quando é escrito aos Tessalonicenses, né, que estudavam a palavra de Deus, eles acolheram isso, né? Receberam essa palavra, né? Não como uma palavra qualquer, né? Por isso que a gente precisa, ao máximo, buscar a palavra de Deus para estarmos firmados nela, né? Para que tudo que a gente ouvir, a gente possa passar nesse crivo da palavra de Deus, filtrar através da palavra de Deus, né? Um outro texto, né, que é de Paulo também, muito, muito interessante, né? E até dentro desse assunto a gente vai passar por várias cartas paulinas, né? Quando ele escreveu aos Romanos, capítulo 10, versículo 5 a 13, e que nos diz o seguinte: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos.
se com tua boca confessares Jesus como Senhor e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, mas não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É maravilhoso esse trecho, porque ele fala de algo que nós não merecemos, que nós recebemos do Senhor, né? E ele diz coisas bastante interessantes. Primeiro, que com o coração se crê para a justiça, né? E é algo tão profundo, né? Porque para que a gente fosse justificado, a gente precisa crer. E como a gente vai crer de nós mesmos? Não temos capacidade, né? Essa fé quem nos dá é o Senhor, Ele que nos justifica, né? E quando isso ocorre, né, nós confessamos, né, manifestamos a salvação, né, que nós temos através de Cristo. Há uma transformação, há uma regeneração, um novo nascimento, né, como nós falamos. E é interessante quando Paulo fala que não havia distinção entre judeu e grego para isso, né? Deus veio buscar um povo que não estava fechado ali só numa região física, né? Ele não estava ali isolado ali, mas era um povo que estava muito além daquela fronteira, né? Ele veio não só para judeus, mas para gentios também. Paulo cita aqui os gregos, mas ele veio para todos, né? E os judeus, por alguns momentos, não entendiam muito bem isso, mas a vinda do Senhor, a salvação do Senhor, né, foi para um povo que Deus escolheu, né? E lhe salvou. E através da sua própria bondade, ele nos faz isso através de fé. A gente acredita nisso, né? Nós não somos apenas cumpridores de ritos, mas a gente crê completamente nessa ação do Senhor, né? Nessa justificação, nessa salvação, nessa vida eterna. Um hino que a gente canta, né, por muitas das vezes, eu acho bem interessante, a poesia do Edward Mote, é um pastor batista, né, e ele escreveu uma das canções que a gente canta no nosso hinário, que é muito interessante. Ele dizia: somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. É muito linda essa poesia do Edward Mote, porque ela, para nós, e até dentro do que a gente está estudando hoje, nos mostra a direção que deve ser colocada a nossa fé, né? Fé em quê? Né? Nós tivemos essa pergunta na semana passada. A nossa fé, ela está baseada em Jesus Cristo, né? Em Jesus Cristo, né? Como o Salvador, como o nosso remidor, né? Aquele que nos salvou através do seu sangue, né? Nos resgatou do império das trevas, né? Nos trouxe a luz, nos trouxe salvação, nos garante a vida eterna. Então, é nele que deve estar baseada a fé. A fé salvadora é baseada na pessoa e na obra de Jesus Cristo, né? E nós vemos que dentro disso que a gente falou, a gente está falando de Jesus Cristo, mas a gente vê que há uma ação triuna nisso, né? Deus enviando o seu Filho para que cumprisse completamente, cabalmente, né, esse sacrifício de salvação, né? E através do seu Espírito Santo colocando a certeza, desvendando os nossos olhos para que a gente creia, né, e veja antecipadamente aquilo que ele faz por nós, né? Está fazendo e fará. E isso é muito lindo. A nossa fé está pautada, calçada, alicerçada
né, em Jesus, na sua obra, no que a palavra fala através do seu evangelho aos nossos corações. Isso é a fé salvadora. Né? E, resumindo, né, a nossa missão de hoje, ela fala o seguinte, que a fé salvadora é a fé como de uma criança, mas não é uma fé infantil, não. A fé, uma pessoa não é justificada por uma mera profissão de fé. Não adianta só a pessoa dizer que crê, ou que é cristã, né, ou que está arrolada em alguma igreja. Não basta, ela tem que realmente ter uma vida regenerada, uma vida que mostra, né, essa transformação, uma vida de quem crê completamente, né, nessa ação do Senhor. A fé salvadora requer assentimento intelectual à verdade do Evangelho. Então, ela não requer apenas que você seja um leitor, um estudioso, mas que você tenha uma crença real, né? Que aquilo que você crê tem todo sentido. Né? Eu não estou lendo um livro de história, não estou lendo só informações, mas aquilo faz todo sentido, aquilo é verdade para mim, é uma verdade do Evangelho. E finalmente, fala que a fé salvadora envolve confiança pessoal e amor a Cristo. Né? Aquilo que eu falei, né? Você transfere toda a tua confiança, tudo aquilo que você tem para a pessoa de Cristo, né? E você se esforça completamente a amar a Cristo, né? Eu falo esforço porque o amor dele é muito maior, né? Muito maior que o nosso para com ele. Mas por termos essa fé, né? A certeza de que nós não merecíamos nada e o Senhor, né, através de Jesus Cristo, fez uma obra tão grandiosa na nossa vida, faz com que nós amemos ele completamente. E amar Jesus Cristo envolve crer nele, envolve fazer ações que agradem a ele, né? Envolve ter atitudes em nossas vidas que busquem agradar o Senhor. Então, uma vida regenerada, uma vida que tem essa certeza, né, essa fé salvadora, é uma vida de atitude, né, que manifestem isso. Meus irmãos, eu fico grato, né, pela participação de todos. Espero que a lição tenha sido abençoadora para os nossos corações, né, que possamos crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor. Na semana que vem, a gente vai continuar estudando sobre fé, justificação pela fé, e depois tem a fé e as obras. Né? Apesar da gente ter falado algumas vezes, a gente vai continuar estudando sobre essa temática. Ok, meus irmãos? Denilson, algum irmão quer falar alguma coisa? A Juliana escreveu uma dúvida a respeito da lição no chat. Você consegue ler aí? Não, só se eu sair aqui. Peraí, deixa eu sair aqui. Eu vou interromper o compartilhamento de tela. Posso interromper ou você ainda tem mais slides? Pode interromper. Tá. Deixa eu ver aqui. Ok. Deixa eu ver. Ih, rapaz, tem coisa aberta aqui no chat, hein? Eu nem vi. Deixa eu... Acho que a Juliana pode falar também, né? Quer falar, Ju? Deixa eu ver aqui. Não, é sétimo ou oitavo parágrafo. Sétimo ou oitavo que tem esse texto. Ele começa com essa frase que me deu dúvida, me gerou dúvidas. Essa frase que eu coloquei no chat. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui. Por favor. Tá. Mesmo que uma pessoa entenda o evangelho... tá. É essa? Isso, essa mesmo, irmão. Tá. Mesmo que uma pessoa entenda o evangelho e afirme ou concorde que seja
verdade ainda pode estar longe da fé salvadora. O diabo sabe que o evangelho é verdade, mas o odeia com todas as fibras do seu ser. Existe elemento de confiança na fé salvadora. Envolve a Não, é confiança... só a primeira linha. Tá. Só... Mas qual... tá. Então, a minha dúvida foi que eu coloquei no chat, quando fala assim, mesmo que a pessoa acredite... lê, por favor, a primeira linha de novo. Tá. Mesmo que uma pessoa entenda o evangelho e afirme ou concorde que seja verdade, ainda pode estar longe da fé salvadora. Isso, aí para aqui. Aí a minha dúvida, o que gerou minha dúvida, um estranhamento, tá? Quando eu li essa frase, eu falei assim, gente, mas tem como alguém acreditar, reconhecer, né? Acreditar que é verdade, isso está escrito na frase, estar distante da fé salvadora, porque é uma dúvida, de novo, né? Até o momento na minha vida, eu sempre acreditei assim, a pessoa só acredita no evangelho, a pessoa só acredita na palavra, né? Se ela é salva, né? Assim, se ela é tocada pelo Espírito Santo de Deus. Aí eu vi que é alguma coisa assim, minha mesmo, né? Entendi, Ju. Mas você está certo, que olhando aqui, até parece mesmo. Mas aqui, ele já que a gente está falando de fé salvador, ele fez um contraponto aqui com a pessoa que uma pessoa entender e concordar, né, que seja verdade, mas ela não querer aquilo, entende? Aí está falando que a pessoa estaria só no nível ali da informação, né? Igual nós falamos, né, antes, né, que tem a informação, mas ela parte depois para um outro patamar, que é a pessoa a crer, né, totalmente aquilo fazer sentido, né, para ela, aquilo ter uma completa significância para ela. E ali naquele tripézinho, depois eles falam de quê? Da confiança, né? Quando ela fala, realmente é isso, né, eu creio e confio nisso. Agora, o que ele está falando aqui de repente fica realmente confuso nesse sentido, mas é daquela pessoa que tem a informação, né, e não ter a fé salvadora. Você pegar, existe algumas linhas religiosas, né, que acreditam no evangelho, né? Tem até um famoso, né, que fez uma tradução do evangelho, né? Mas vou dizer, bota elementos da reencarnação, por exemplo. Ele acredita no evangelho, né? Ele leu aquilo. Ele tem a fé salvadora, né, dentro do aspecto que a gente está lendo, né? Assim, a gente tem que ler esse trecho dentro desse aspecto. Tem muitas pessoas que acreditam, né? São simpatizantes disso, né? Não negam o evangelho, mas podem colocar uma série de elementos que não a pessoa de Jesus Cristo, né, para a sua salvação. Entendi, obrigada. Denilson, teve até o Guilherme, né? O Guilherme Saião, que acho que foi na aula passada, quando ele lembrou daquele texto, quando eu não lembro agora qual é o contexto, mas é bem conhecido da gente, aquele que Jesus fala, crês tu que Deus é um só? Até os demônios creem e tremem. Então você percebe que a questão da fé salvadora, ela vai além da questão de simplesmente crer. Exatamente. Porque tem a opção de crer e rejeitar. Exato. Né? Então, uma fé salvadora, ela tá atrelada a você crer e aceitar e viver aquilo. E entendi. Que o Evangelho fala, né? Exato. Eu achei que só poderiam crer, por isso que eu falo como eu aprendo. Eu achei assim, para crer tem que ser salvo. É impossível, no meu, entendeu? Até agora, assim, que eu não estudo, que nem eu te falei, eu não estudo, não sou estudiosa, né? Essas coisas todas. Então, assim, engraçado isso, eu tinha entendido na minha vida cristã que a pessoa, para crer, né? Para crer, ela antes deveria ter sido transformada, enfim, alcançada pelo Espírito Santo de Deus, que era impossível a pessoa crer sem ter a fé salvadora, entendeu?
É interessante que ele fala assim, né? O diabo sabe que o evangelho é verdade, mas odeia com todas as fibras do seu ser. Então ele já seria um ponto para a gente pegar como exemplo, né? Nem crer. Sim, e também tem a questão de, tipo, porque para a gente não faz sentido muito, né? Para a gente que é redimido, né? A gente falar assim em crer e não aceitar. Exato. Porque é uma rebeldia muito... Nós estamos falando de uma rebeldia muito grande, Exato. né? Nós estamos falando de algo assim, de você rejeitar a verdade eterna no teu coração. Então, Mas, a gente já falou, por exemplo, num estudo mais lá atrás, falando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Exato. A gente já está se aproximando disso, né? Desse conceito, que é o fato de realmente você rejeitar a verdade, né? Você ser o conhecedor da verdade e rejeitá-la. Fazer uma provocação final aqui. Olha porque eu fico com a dúvida. Se para ter fé, para crer, né? Se a fé é um dom que vem de Deus, sim, né? Se para crer, para ter fé, né? E a fé é um dom que vem de Deus, entenderam por que eu, na minha vida cristã, sempre achei o quê? Que se é um dom de Deus, todo aquele que acredita, que tem fé, acredita que é verdade o evangelho ou qualquer outra parte da palavra de Deus, né? Não somente os evangelhos, tá? É dom de Deus. Uma outra coisa, Ju, que eu me lembrei aqui, pegando lições anteriores, que a gente estudou sobre a predestinação, acho que a gente estudou umas 2 ou 3 lições, né, e falava, né, daqueles que Deus havia escolhido, né, porque a gente está assim, acumulando conhecimento, falando daquele que é salvo, né, que alcançou a salvação, porque Deus escolheu ele, né? Igual a gente já estudou, porque Deus escolheu. E a gente está falando desses aí que não têm a fé salvadora, os que não serão salvos, né? E Deus sabe quais são, eles vão ficar em outro patamar, né? Daqueles que ou podem ser simpatizantes ou até achar, mas de fato eles não vão acreditar que a salvação, né, que é através de Jesus Cristo, é só através de Jesus Cristo. Ele vai crer em Jesus Cristo e pode até colocar outros elementos, ou pode até crer, mas a fé salvadora, quem vai dar, né, é o Senhor, né, através do Espírito Santo. É isso que ocorre. Assim, realmente a gente está falando de crer e acreditar aí no caso distinto da fé salvadora. No caso, a fé salvadora, ela envolve uma resposta positiva ao ato de crer, né? Uma resposta positiva em relação a você moldar a sua vida pelo Evangelho, né? Porque você pode simplesmente crer e andar como se nada tivesse acontecido, né? E isso não incorre de o simples crer ser correlacionado à fé. Exatamente. E isso é dado por Deus mesmo. É algo que dá, que Deus que nos dá, né? Aquele texto que a gente lê lá de Efésios, capítulo 2, né, que fala que eu fiz aquele diagrama lá, né, um montão de palavras soltas, né? Tem lá a graça, a fé, né? E nós até chegarmos à salvação, né? Que sendo dado, né? Sendo emanado do próprio Deus, né? Oremos. Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos, Senhor, te agradecendo por mais uma escola bíblica dominical que o Senhor permitiu, Senhor, aprofundar no estudo da tua palavra. Obrigado, Pai, porque nossos irmãos não desistem, Pai, de cada vez mais conhecer o seu caráter, conhecer a sua vontade através da tua palavra, que foi revelada a nós, Pai, pelo teu Espírito Santo. Homens como nós, Pai, que um dia também buscaram a tua presença, Senhor, e foram usados por ti como instrumento.
Obrigado pelos nossos professores que se dispõem a estar ministrando, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, aquilo que o Senhor tem revelado a cada um, Pai. Obrigado pelos nossos alunos que se mostram, Senhor, interessados, Pai, buscando com fome espiritual, cada vez mais conhecer a Ti, Pai. E te pedimos que o Teu Espírito nos revele cada vez mais, Pai, um pouco da Tua pessoa, Pai, para que nós possamos servi-lo, Pai, com mais exatidão naquilo que o Senhor deseja, Pai. E é isso que nós temos que fazer aqui, louvar e engrandecer o Teu nome. O Senhor possa, Pai, confirmar no nosso coração cada ensinamento que foi transmitido e dar no Senhor condições de aprofundar cada vez mais, Senhor. Nós colocamos diante de Ti, ó Pai, hoje o dia do pastor, daqueles que ministram, Senhor, a Tua palavra com zelo, com devoção, Pai, que o Senhor possa estar abençoando a cada um, inclusive hoje é dia das esposas dos pastores também, Pai. Possa abençoar essas servas que sustentam, Senhor, nas suas casas, de joelhos, ó Pai, a vida e o ministério desses homens de Deus, ó Pai. Colocamos também os nossos irmãos que não puderam estar presentes. Que o Senhor possa estar zelando por cada um deles, Pai, aqueles que nos preocupam pela sua ausência, que o Senhor esteja acompanhando de perto, Pai, e que eles estejam muito bem, Pai, estejam protegidos à sombra da Tua mão, Pai. Abençoa-nos nesse dia, dá-nos participar desse culto que agora vem, Pai. Fala conosco através do Teu servo que vai explanar a Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos, ó Pai. Amém. 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 Ok, meus irmãos, uma boa semana para vocês. Fique com Deus. Valeu, meu irmão. Um abração. Na paz. Um abraço a todos, viu? Bom domingo. Um abraço, irmãos. Obrigada.